Welcome! Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse treinamento fantástico, Liderança de Ouro. Eu acredito que até aqui muita coisa você já mudou, já transformou, já se superou, já se maxi potencializou. E eu espero que até o término deste treinamento você seja extremamente maximizado. Não sei que área de atuação, de liderança você está atuando. Então gostaria que você deixasse aqui abaixo nos comentários qual área de atuação você é um líder hoje. Se você é um empresário, se você é um CEO. É engraçado que quando falamos de líder, falamos logo primeiro empresário, né? Então vamos começar tudo de novo. Se você é um diretor de escola, se você é um executivo de empresa, se você é um vendedor, o vendedor também é um líder. Se você é um gerente de vendas, se você é um gerente operacional, se você é um gerente de processo, se você é um profissional liberal, um advogado, um médico e também precisa trabalhar, precisa conquistar, você não deixa de ser um líder. Se você é um pastor, se você é um padre, se você é um líder religioso, se você é um coach, um business coach, um coach de famílias, um coach de grupos, um coach de emagrecimento, todos aqueles, seja em que área você esteja atuando como líder, a sua liderança vai ser maximizada neste treinamento de ouro. E é exatamente nisso que eu quero dizer. Entre na zona e fique lá. Permaneça lá. Joshua, que zona, pelo amor de Deus. Entre na zona. Escuta só uma coisa. Eu vou mostrar para vocês um gráfico. Nesse gráfico, eu quero mostrar para você exatamente algo extremamente interessante que você pode se identificar. Você está hoje na zona de conforto, na zona de medo, na zona de aprendizado ou na zona de crescimento. Sabe o que acontece? Vou falar sobre esses dois mais na frente, vai ser muito interessante. Se eu fosse você, eu não perderia. Mas eu gostaria muito de falar agora nesse momento sobre essas duas áreas aqui, cinza e preta. Veja bem, muitas pessoas estão na zona de conforto. Ponto. Por quê? Porque as pessoas naturalmente procuram o seu conforto. Tem algum problema nisso, Joshua? Não, aparentemente. Mas o grande problema é que a zona de conforto, ela não é eterna. A zona de conforto, ela é extremamente passageira. Ou você avança numa zona de crescimento, ou literalmente a zona de conforto vai lhe levando para a zona de perigo extremo, ok? Poderia te dar um exemplo aqui de zona de conforto financeira, mas eu vou dar um exemplo de zona de conforto de desenvolvimento pessoal. Se você tem um emprego, ok? Você está ganhando um salário mínimo, no mínimo, ok? Não sei se é um salário mínimo, 2, 3, 4, mas você está ganhando um salário. O que acontece? Esse salário nada mais é do que resultado, do que reflexo, do que espelhamento da sua capacidade. Não, Jorge, eu tenho mais capacidade, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, mas eu estou hoje trabalhando no subsetor, estou ganhando só um salário mínimo. Existe esse caso aqui? Sim, deixa um comentário aqui embaixo. Sabe o que ocorre? Lembra quando eu falei daqueles 3 questões do potencial, do sonho, da paixão? Qual o terceiro? Você pode ser um excelente profissional liberal. Médico, um professor, um advogado, enfim, qualquer uma profissão que se formou na faculdade, se você está ganhando abaixo da sua tabela do Conselho Regional, é simplesmente porque você aprendeu como trocar pneu, mas não aprendeu como vender a troca do pneu. Você aprendeu matérias que te ensinaram uma profissão, mas você não aprendeu nunca, não sei, talvez sim, talvez não, mas uma grande maioria nunca aprendeu como transformar essa profissão em algo rentável, em algo lucrativo, em algo que possa vender todos os dias e gerar riquezas todos os dias, ok? Então o que acontece? Hoje eu gostaria de te convidar, fazer um pequeno exercício, te convidar a você parar agora o treinamento e você vai escrever lá no término quais são as suas capacidades. Primeiro, o que você está fazendo na zona de conforto? Como você está se sentindo na zona de conforto? O que tem acontecido que tem feito você estar na zona de conforto? Depois você vai escrever também a zona do medo. Nesse próximo slide, então, você vai conhecer a sua zona de força.
Mas eu quero te ajudar, te ensinando um dos pilares principais da zona de força. Permaneça. O que você começou fazendo, permaneça. Se você começou um cursinho de inglês, permaneça. Se você começou a sua faculdade, permaneça. Se você começou seu curso de coach, permaneça. Se você começou a sua empresa, permaneça. Fique até o fim. Se você faz parte de um grupo aliançado de coaches, de empresários, de profissionais, permaneça aliançado. Joshua, não está muito bem, tem algum problema. Melhor você resolver do que você sair e perder todo o investimento que você já fez. De tempo, de energia e de dinheiro. Passo número 1. Pergunte o que eu estou fazendo muito bem. Pergunte a si mesmo, pergunte às pessoas que alcançam o seu potencial. E o que eu estou fazendo de certo? Eu, Joshua. E mais tempo perguntando o que eu estou fazendo muito bem. A primeira é uma questão moral e a segunda é uma questão de talento. Passo número 2. Seja específico. Seja específico. Quando consideramos nossas forças, tendemos a pensar de forma ampla demais. Achamos que é demais. Por exemplo, eu sei fazer bolo, eu sou atleta, eu sei tirar boas fotos, minhas forças são excelentes. Não! Vamos focar agora nesse momento especificamente em sua profissão. Ok? Então, quais as suas forças dentro do seu mercado de trabalho? Dentro da sua profissão? Dentro do seu negócio? Dentro da sua microempresa? Inclusive, eu quero dizer isso aos empresários. Escute bem, empresário. Concentre-se naquilo que você faz de melhor e delegue todo o resto. Uma frase de Steve Jobs. Passe para outras pessoas fazerem aquilo que você faz de médio. Então, eu costumo achar que a maioria dos microempresários que prosperam, que crescem, eles prosperam porque eles são ótimos vendedores e aquilo que ele está fazendo, ele sabe vender. Ou ele tem um serviço que ele sabe vender, ou ele tem um produto que ele sabe vender. Ou ele sabe limpar a casa muito bem, e aí ele sabe vender essa limpeza de casa para outras pessoas e se torna um microempreendedor de limpeza de casas. Ou, por exemplo, ele tem uma caneta, ele sabe vender, começa a vender essa caneta, sabe vender, escala isso e acaba se tornando um microempresário. Então, eu acredito que uma boa parte, 80% a 90%, dentro do meu conceito, dos microempresários são bons vendedores. E por isso, se tornaram bons empresários. Mas às vezes, microempresário, você não é um bom administrador financeiro. Às vezes você não é um bom atendente. Você sabe vender, mas às vezes você não tem um bom grado. As pessoas que trabalham, por exemplo, com restaurante. Às vezes ela é uma ótima empreendedora, sabe como lidar, sabe como fazer pratos diferentes, sabe como criar novos pratos, sabe como vender esses pratos, mas não tem um bom relacionamento com o cliente. Precisa de um garçom, precisa de uma pessoa com uma expertise de carisma. Às vezes precisa de uma expertise de entender o novo cenário do marketing mundial. O novo cenário de ser um CEO. Por isso mesmo que nós temos, inclusive, outro treinamento chamado Max Life Business Academy, que é uma academia de negócios para empresário, para o empresário que se tornou empresário pela força da vida, começar a aprender de forma rápida, prática e lucrativa, aprender aquilo que ele passaria anos e anos e anos e anos dentro de universidade, de MBA, dentro de outros cursos longos, pagando fortunas e fortunas. Então o microempresário nessa condição, ele simplesmente transforma tudo isso em prática da vida dele dentro da Max Life Business Academy. Okay? É uma dica, se você é microempresário, seja muito bem-vindo. O grande mistério não é o que as pessoas fazem de coisas erradas, mal feitas, mas ocasionalmente fazem bem alguma coisa. A única coisa que é universal é a incompetência, ou seja, todos nós já nascemos incompetentes para várias áreas da vida, não para a vida na verdade, e precisamos alcançar essa competência e essa autoliderança. Ótima frase de Peter Drucker e com isso eu quero te convidar nesse momento a dar um stop aqui no treinamento e você vai escrever ali naquelas notas tudo aquilo que você acredita que está dentro da sua zona de conforto
e dentro da sua zona de força. Zona de conforto versus zona de força. Joshua, eu não sei qual é a zona de força. Faz do jeito que você quiser. Escreva do jeito que você quiser. E você vai se autoconhecer naturalmente no dia a dia entre a sua zona de força e a sua zona de conforto. Mais na frente falaremos mais sobre isso. Mas nesse momento, eu gostaria que você parasse agora. Deixe o seu comentário aqui abaixo, porque se você não deixar seu comentário, eu não tenho como te responder e não sei como te ajudar. Então a única forma que nós temos de comunicação nesse momento é você deixando seu comentário aqui abaixo para que nós possamos avançar e você se tornar um líder de ouro.